Olá, aventureiros e aventureiras da D1, Taeron aqui de novo. Hoje vamos continuar aqui com nossa série de vídeos sobre o mundo de Arton, o reinado. A leitura aqui de capítulos desse livro, que na verdade são 3 livros que descreviam o reinado clássico antigamente, ainda na época do 3DT. E hoje a gente vai fazer aqui a leitura sobre as informações do reino de Daeron, ou Daeon, como também eu costumo dizer. Antes da gente começar aí, galerinha, você tá por aqui, gosta de RPG, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve aí caso não seja inscrito ainda, dá essa moralzinha pro canal que ajuda bastante, beleza? Daeron, o reino capital. Daeron é com certeza o reino mais bem organizado de todo o reinado, com o próprio Rei Thorne supervisionando tudo de perto no Palácio de Valkyria. É normal que tudo siga como um mando figurino. A influência de Daeron, e principalmente de Valkyria, é grande em todo o reinado. São os nobres da grande capital que lançam as mais populares modas e costumes. Ali são tomadas as decisões políticas mais importantes, e ali estão prodígios como a Grande Academia Arcana e o Protetorado do Reino. Infelizmente, o oposto também é verdadeiro. Qualquer fato que abale Daeron abalará todo o restante do reinado. E não faltam problemas para ameaçar a tranquilidade da serena regência de Tormund. Os ímpetos modernistas de Glorendil e seu governante Gus Nossin, o recente incidente com os anões de Doerin, que gerou mal-estar na outrora amigável relação entre os dois povos, a recusa da princesa Hannah em casar-se com o príncipe Mitkov de Yunden e sua fuga secreta, entre aspas, e a inabilidade da Academia e do Protetorado em encontrar uma solução para a tormenta, entre outras coisas. Ainda que as atenções do mundo estejam sempre voltadas na direção da capital Valkyria, o reino de Daeron é muito mais vasto, abriga numerosas outras cidades e imensas extensões de área selvagem, onde ainda existem feras e monstros. História. A história de Daeron se confunde com a formação do reinado inteiro e com os conflitos entre os próprios deuses. Tudo começou quando 3 entre as 20 divindades maiores decidiram se rebelar contra os demais deuses e assumir o comando do panteão. Os 3 foram derrotados e punidos. Um deles era Valkyria, a bela deusa da ambição, responsável pela criação da raça humana. Como castigo, ela foi transformada em pedra. E agora pode ser vista como uma gigantesca estátua erguendo as mãos para o céu em súplica. Situada perto de Istmo, que Anfarstig, com certeza eu falei errado. Quem souber, botem nos comentários a pronúncia correta. Que liga Arton Norte a Arton Sul, a estátua foi encontrada por um grande caravana de exilados da Grande Batalha, reconhecendo a figura gloriosa da deusa da humanidade, mas sem desconfiar que se tratava da própria. Os viajantes decidiram fundar ali uma cidade. Ela recebeu o nome da deusa, Valkyria, e a partir dali se iniciou a expansão humana por todo o território do reinado. Depois de Daeron, que seria dali para sempre o reino capital, quase 2 dezenas de outros reinos formaram-se na região sul de Arton Norte. Entre os fatos recentes que perturbam o reino, temos a grande tensão entre Daeron e Yunden, provocadas pela recusa da princesa Hannah em casar-se com o príncipe Mitkov. A grande cidade de Vilent, muito próxima da fronteira com Yunden, começa a armar-se contra um possível conflito. Existe ainda a notícia de que Shiro Nomatsu, daimyo do bairro oriental de Nitamura, teria pedido ao rei Tormund a concessão de terras ao norte de Daeron para a formação de um reino independente, uma nova Tamura. Os Nitamuralienses alegam ter o direito de reerguer sua nação destruída pelo castigo da tormenta.
mas nobres e influentes dentro da corte de Derreon temem que isso seja apenas desculpa para o levante dos Tamudarianos. A situação permanece tensa entre os dois povos e os habitantes de Ni-Tamura estão cada vez mais reclusos e misteriosos, o que só aumenta a desconfiança de Derreon. Mesmo temendo hostilidades de ambas as partes, Tormes examina o caso calmamente para tomar a decisão mais acertada. No entanto, entre os acontecimentos recentes mais assustadores em Derreon, temos a morte de Galen Brigstaff, o sumo sacerdote de Valkyria, por causas naturais. Os membros da ordem comentam que sua saúde andava abalada desde sua viagem ao reino de Yulen, antes ainda de tornar-se sumo sacerdote, quando visitou a Caverna do Saber. Naquela ocasião, um terrível segredo teria sido revelado a Galen. O segredo foi com ele para o túmulo. Até o presente momento, a deusa Valkyria não apontou ainda um novo sumo sacerdote, o que é preocupante. O jovem clérigo Andy Calamar estava sendo treinado por Galen para assumir o posto. No entanto, desde a morte do sumo sacerdote, o paradeiro de Randy é desconhecido. Clima e terreno. Por influência das uivantes, o clima de Derreon é bem mais frio a oeste, coincidência de estepes e florestas temperadas. Nesta região, o inverno costuma ser bastante rigoroso, com nevascas que dificultam viagens longas e podem manter os habitantes trancados em suas casas por semanas. Já o restante do território é caracterizado por um clima subtropical bastante propício para grandes lavouras e criação de animais. Atividades econômicas muito importantes em Derreon e na maioria das nações. O terreno tipicamente apresenta planícies, colinas, florestas, lagos e rios. Fronteiras. Caso único no reinado, Derreon tem uma área circular com aproximadamente 1.050 km de diâmetro centrado em Valkyria, mais exatamente na Grande Estátua. As fronteiras foram marcadas no limite exato onde os clérigos de Valkyria perdem seus poderes. A oeste, a fronteira circular é quebrada pelas Montanhas Vivantes. Uma parte delas penetra no círculo, enquanto mais ao sul o território de Derreon avança além do círculo. Estranhamente, os poderes do clérigo de Valkyria ainda funcionam nessa área mais distante. Derreon faz fronteiras com Zakharov ao norte, Yulin a nordeste, Vierefeld a leste, Uila a sudeste, Tirondir ao sul, Halley a sudoeste e as Montanhas Uvantes a oeste. População: 4.300.000 habitantes, sendo que em algumas épocas do ano quase 2 milhões se concentram perto de Valkyria. Humanos 80%, Elfos 5%, Hellflying 4%, Goblins 4%, Anões 4% e 3% outros. O típico cidadão de Derreon não apresenta um tipo físico especial, sendo que os nativos deste reino são considerados padrão para o reinado. Pessoas de pele branca e cabelo castanho são mais comuns. Os homens em geral seguem o exemplo do rei Torme e cultivam fartos bigodes, enquanto as mulheres apreciam conservar os cabelos bem compridos, tal como a rainha Ravana. Embora a deusa da humanidade seja muito querida nesse reino, o povo em geral não mostra preconceito contra semi-humanos, ao contrário de Glory, por exemplo, Valkyria aceita o devoto de qualquer raça. Anões, elfos, Hellflying, Goblins e até meio orcs podem viver sem problema na maioria das cidades. Na verdade, Derreon tem a maior população percentual de elfo em todo o reinado. A maioria deles em Valkyria, na Vila Élfica e vizinhanças. Graças a esse maior contato com outras raças, os nativos de Valkyria tendem a entender e aceitar costumes estrangeiros e figuras exóticas circulando pelas ruas. Mesmo criaturas de aspecto monstruosos podem, dentro de certos limites, ser tolerados.
Note que isso vai totalmente contra a intolerância racial encontrada no reino vizinho de Yuden, alimentando ainda mais a rivalidade entre nativos das duas nações. A população de outros é formada principalmente por minotauros, fadas, meio-elfos e meio-orcs, mas membros de quase qualquer raça civilizada de Arton e além podem ser encontrados. Galerinha, nosso recadinho. Lembrando, descrição do vídeo tem o nosso link aí da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não importa se é de RPG ou não, alguma compra que você já vai fazer, usa aí o link da gente que está na descrição. Você clica lá, vai ser direcionado para o site da Amazon, você faz suas compras normalmente. E a Amazon vai saber que você passou pela D1 e eles vão dar uma moralzinha pro canal, beleza? Só ajuda a gente a manter aqui os vídeos acontecendo e os dados rolando, beleza? Gente, com certeza a figura política mais importante de Arthur, o imperador, o rei Thorin, governa não apenas Valkyria e Derreon, mas também tem forte influência no reinado. Quando jovem, Torme decidiu que para ser um bom rei, ele deveria antes conhecer o mundo, conviver com as pessoas comuns e entender sua natureza. Para isso, ele se tornou um aventureiro e percorreu todos os cantos do reinado na companhia de colegas heróis. Mais tarde, retornou para assumir o trono, trazendo consigo a sabedoria conquistada em anos de aventuras. Torme fez muito bem em fortalecer o espírito, pois seu reinado seria o mais conturbado em toda a história. Hoje ele enfrenta graves crises como as assombrações no Palácio Imperial, a fuga da jovem princesa Hannah, os rumores agora confirmados sobre a Aliança Negra dos Goblinoides, a chegada dos refugiados de Tamurá e os ataques da Tormenta. Infelizmente, a população tem plena confiança em seu governante, pois até agora ele tem sido capaz de lidar com esses problemas. Tommy é casado com Ravana, uma guerreira amazona de Lâmina que ele conheceu durante suas aventuras. Mulher de espírito forte, ela tem apoiado o marido nesse dia de crise, mas a própria rainha está muito abalada com o desaparecimento de sua filha Hannah. Cidades de destaque: Valkyria, a capital, construída à volta da gigantesca e misteriosa estátua da deusa da ambição, Valkyria não é apenas a maior e mais importante cidade de Arthur. Ela é o marco zero do mundo civilizado, o centro político do reinado. A visão da deusa não deixa de provocar emoções diversas em quem a observa. Ela representa exatamente o espírito humano, imponente e grandiosa, mas ainda assim buscando alturas mais elevadas, desejando alcançar algo que está além. Como dizem os caras de Valkyria, é esse eterno descontentamento que torna a raça humana tão especial, impelindo todos nós a evoluir, melhorar e conquistar. E por esse motivo são os humanos que governam Arthur, pois esse espírito aventureiro e conquistador não é tão poderoso em nenhuma outra raça. A cidade de Valkyria simboliza justamente a soberania humana. Em Valkyria vemos numerosos pontos únicos no mundo: o Palácio Imperial, onde reside o Imperador Thorin, a sede do Protetorado do Reino, os aventureiros de elite do reinado, a Arena Imperial, maior e mais famoso centro de jogos do mundo conhecido, a Grande Academia Arcana, maior e mais importante instituição de ensino, Nitamurá, o bairro oriental que reúne a maior concentração de Nitamurianos. Desculpa aí, galera. Após a destruição de sua ilha natal, a Vila Élfica, maior concentração de elfos após a queda de Lenore e outros lugares. Violet. Ainda que as atenções sejam voltadas para a capital Valkyria, Derreon tem várias outras grandes metrópoles. Valent é com certeza uma delas. Sob a liderança de um conselho composto apenas por clérigos de Valkyria, o antigo povoado de Valent, nome que recebeu de seu fundador, o paladino Karl Valent.
Fica a apenas 50 quilômetros da fronteira com Yulin. A cidade cresceu com a intensa mineração de ouro, prata e o comércio de peles. Hoje o lugar abriga grandes castelos e torres, habitados por alguns dos nobres mais ricos de todo o reinado. Além de sua prosperidade e riqueza, Valens tem como particularidade o fato de ser habitada por grande quantidade de anões, o que não chega a ser surpresa em uma cidade com tantos minérios e joalheiros que trabalham com ouro e prata. Dois clérigos anões de Valkyria, Helloran e Jarani, fazem parte do atual conselho. Os outros membros são a paladina humana Aurana e o clérigo humano Valkyrie. Com a crescente tensão entre os reinos de Derren e Yunden, o conselho está muito preocupado. Se uma guerra começar, Valens será o primeiro alvo dos exércitos do príncipe Mitkov. Por esse motivo, a economia local está em crise, pois a cidade tem empregado grande parte de seus recursos para armar e treinar soldados. Gorendil. Situada no extremo oeste de Derhem, Gorendil fica à margem do Rio dos Deuses e próxima às montanhas Uivantes, o que proporciona um clima temperado. Outrora pequena e pacata, a cidade está experimentando crescimento rápido graças ao seu novo prefeito, Gus Nossin, que estabeleceu uma série de novos empreendimentos comerciais. A cidade tem uma forte economia baseada no comércio de frutas locais. Segundo alguns, essa súbita prosperidade não é muito bem vista pela capital, bem como o estilo de governo independente de Gus, que dissolveu o antigo conselho e governa sozinho. De qualquer forma, o lugar está atraindo muitas famílias e aventureiros em busca de fortuna. Os pontos de maior destaque da cidade são a milícia de Gorendil, com guardas treinados em técnicas de desarme e imobilização, a Taverna do Minotauro, gerenciada pelo Minotauro Bigorna, o Conservatório Twilight, onde pode-se aprender música com o grande bardo Mordred, e o Cemitério de Gorendil, que dizem ser assombrado pelo Guardião e sua horda de mortos-vivos. Hidenbar. Uma profusão de vilarejos e cidades menores cercam a grande capital, tão minúsculos que nem mesmo constam nos mapas. Hidenbar é um dos mais conhecidos. Apenas 50 quilômetros de distância de Valkyria, cerca de 6 horas a cavalo, a vila é composta por uma hospedaria e 20 ou 30 casas. A hospedaria pertence a Deiko Eremil, que também atua como prefeito. A vila vive de comércio e turismo, hospedando os viajantes que rumam para a capital. Por sua posição elevada da hospedaria, é possível ver a gigantesca estátua da deusa ao longe. Em Hidenbar vive um pintor recluso de nome Grigori, que os habitantes locais dizem ter sido vítima de uma maldição. Em seu estúdio há pinturas de criaturas estranhas que ninguém jamais viu. Sobre isso ele nada diz, mas alguns detalhes ele pode pintar no seu retrato. Background. Povoado modesto, 200 km a nordeste da capital. Background é um pouco mais que uma rua principal cercada de grandes propriedades rurais. Típica cidadezinha artoniana, visitada por viajantes que rumam para Valkyria, e pelos fazendeiros e criadores de gado das redondezas. Próximo ao rio da Fortitude, que deságua no Rio dos Deuses, muitos quilômetros ao norte, Background foi fundada há quase 180 anos por Kyle Blake, um sacerdote de Calmir. Entre suas instalações mais importantes temos a estalagem do Machado, pertencente a um casal de anões, a casa de Mayor, o prefeito, a delegacia onde um guerreiro veterano atua como xerife, a escola onde uma clériga de Thanator, a deusa do conhecimento, trabalha como professora, a oficina de Angus, ferreiro, carpinteiro, artesão e faz tudo local, a igreja de Calmir em Valkyria, onde também existe um cemitério nos fundos, e algumas casas de família que aceitam hospedar forasteiros quando a pequena estalagem do Machado fica lotada. A Pequena Colina, uma das maiores comunidades Hellflying fora de Hongari. A Pequena Colina abriga perto de 2.000 dessas criaturas.
Poucos quilômetros ao sul da capital, um destacamento de soldados de Valkyria é responsável por manter a ordem, sendo os únicos humanos residentes. A pequena colina fica no trajeto de quaisquer viajantes que venham para Valkyria pelo sul. Poucos deixam de aproveitar a hospitalidade de Halfling, relaxando em suas confortáveis estalagens, apreciando boa comida e divertindo-se em suas festas. Também pode-se comprar aqui o excelente tabaco dos Halflings, que tem seu maior ponto de venda na tabacaria Wiseman. O topo da colina abriga o assim chamado Templo da Vida, onde se louva a deusa Mara e Lenma. Selentine. A vila de Selentine fica a 150 quilômetros de Valkyria, 2 ou 3 dias a cavalo. Às margens do rio Neru, é bastante conhecida por seus trabalhos em vidro e cristais. Os vidreiros locais conseguem esculpir o vidro de uma forma quase sobrenatural, produzindo as mais belas e resistentes peças de arte. Potes, frascos, jarras, copos. Corre até rumores sobre um mestre vidreiro de nome Glassard, capaz de forjar magníficas espadas de vidro que nunca se quebram e nunca perdem o fio. Galerinha, lembrar aí vocês também que estamos com o nosso serviço de membro ativo. Então, se gosta aí do canal, considere se tornar um membro. Você se tornando um membro aqui da D1, você tem o seu nome na lista de membros no final de todos os vídeos e lives. Você tem o seu selinho de membro ao lado do seu nome no chat, tanto de estreias quanto de live. Também o selinho que também vai atualizando e mudando de cor de acordo com o tempo que você é membro do canal. Você também pode usar as figurinhas exclusivas no chat quando for comentar. E, claro, o principal, você ajuda o canal a continuar existindo, beleza? Custa apenas R$ 1,99 por mês. Você não vai fazer nada de útil com R$2. Apoia o canal, galera, que você gosta, que isso ajuda a gente a se manter aqui, trazendo sempre novos vídeos e mais aventuras, beleza? E claro, como eu já falei, tô anunciando já alguns vídeos. Em breve, daqui a alguns mesezinhos, vai rolar campanha exclusivas só para os membros, que apenas vocês, nossos membros, vão poder visualizar no canal, beleza? Então, vai aí embaixo, clica no Seja Membro, apoia a gente, galera. Valeu mesmo. Geografia. Montanhas de Telscan. Embora essas montanhas sejam parte da mesma formação que reúne as montanhas Uivantes, elas ficam dentro do território de Derno, ocupando grande parte do território noroeste. O clima aqui não chega a ser tão rigoroso e muitas pequenas aldeias podem ser encontradas ao longo de suas encostas. Uma vez que o terreno é ruim para o plantio, a economia local costuma ser baseada na criação de cabras, carneiros e outros animais montanheses. As montanhas têm esse nome porque dizem ser ali o lar de Telscan, o gigante máximo. Ele é também uma divindade menor do clima. Numerosos xamãs e Telscans usam seu poder de prever o clima para ajudar os pastores. As Badlands. Uma grande extensão da região nordeste de Derham é tomada pelas Badlands, uma antiga palavra anã para terreno ruim. O terreno é plano, mas rochoso, contendo muitas pedras de todos os tamanhos. O plantio e a criação de gado são impossíveis, de modo que o lugar foi logo esquecido pelos fazendeiros da região. O história local de background diz que no passado distante os deuses se irritaram muito com um exército que passava pela região e lançaram sobre os infelizes uma gigantesca chuva de pedras. Devido à alta incidência de mortos-vivos na região, é bem possível que seja verdade. As colinas de Mara. Localizadas a pouco mais de 300 quilômetros a leste da capital, essas colinas são assim chamadas porque, de acordo com seus habitantes, a própria deusa da paz teria sido vista aqui, na forma de uma linda dama vestida um manto de pura luz branca. Ela surgiu durante o duelo entre dois inimigos mortais. Comovidos com a presença de Marvel, esses inimigos jogaram fora as armas, fizeram as pazes, reuniram suas famílias e fundaram uma aldeia que existe até hoje.
O rio da Fortitude, que deságua ao norte do Rio dos Deuses, nasce nessas montanhas. Além de aldeões que vivem da criação de carneiros, as colinas são habitadas por kobolds e ogros. Esses estranhamente nunca atacam a aldeia. Floresta do Basilisco, por ser habitada obviamente por basiliscos. Um perigoso tipo de lagarto mágico que pode ocorrer sob as águas, cuspir ácido e também transformar pessoas em pedra com seu olhar. Mas é possível que esse nome não seja merecido. Estudiosos da Academia Arcana, enviados ao local, garantem que nessa floresta existe apenas o falso basilisco, que é um animal idêntico, mas não é mágico e incapaz de petrificar ninguém. Sua carne seria inclusive muito saborosa. Alguns rangers e druidas locais afirmam a mesma coisa, mas o fato é que ninguém está disposto a correr o risco de virar estátua. Além de basiliscos falsos ou verdadeiros, a floresta também abriga crocodilos, serpentes de vários tipos, diabos de Kim, que é um pequeno inferno marsupial, e gambás. Floresta do Troll. Atravessada pelo Rio da Fortitude, essa floresta é extremamente perigosa, habitada por trolls de várias espécies, incluindo algumas ainda desconhecidas. Até agora, todas as tentativas de exterminar os monstros fracassaram. Houve até uma ocasião em que os habitantes de Backnord enfurecidos incendiaram a floresta inteira. Foi em vão. Dias mais tarde, as árvores haviam crescido de novo como se por mágica, e os trolls também. Um velho druida anão local, conhecido apenas como Grunf, diz que a própria floresta cresceu sob o corpo de um troll gigantesco adormecido. Por isso, as árvores se regeneram rapidamente quando cortadas ou mesmo queimadas. Grunf afirma que quando o Rio da Fortitude continuar alimentando as raízes, será impossível acabar com a floresta e seus trolls. Monte Palidor é o ponto mais elevado de Derion, com 4.600 metros de altitude. Curiosamente, não faz parte de nenhum dos grandes grupos de montanhas do reino. As montanhas Teluscan e as colinas de Mara, a história de sua formação é desconhecida. Aventureiros que estiveram em Palidor relataram encontros com ogros, orcs, grifos selvagens e também possíveis sinais de um covil de um dragão vermelho. Até agora esse covil não foi encontrado. Cataratas de Rim. Essas quedas d'água têm uma história interessante. Os clérigos de Rim contam que um dia o deus da trapaça tentou pregar uma peça em Nimbi, que de acordo com alguns estudiosos seria seu pai. Mas Nimbi não apenas evitou o truque, como ainda fez o próprio Rim tropeçar e cair. Sua queda teria provocado a formação das cataratas. Os cataratas de Rim, um nome local para Rim, têm quase 200 metros de altura. Em suas proximidades existe uma grande caverna conhecida como a Caverna do Dragão, que dizem ser o covil de um imenso dragão negro. Outras histórias, contudo, afirmam que ali é a entrada de uma das passagens para o reino de Doerin. Mesmo que isso seja verdade, apenas um guia anão qualificado poderia conduzir um grupo com segurança a partir desse ponto. Mata dos Galhos Partidos. Essa pequena mata fica ao sul do reino, no ponto onde se encontram as fronteiras de Derham, Halen e Tirondi. É difícil viajar entre Valkyria e qualquer reino ou região ao sul sem passar por aqui. A mata não é habitada por monstros e nem animais particularmente perigosos, mas mesmo assim oferece risco para os viajantes desacostumados à vida silvestre. É infestada de plantas tóxicas, cobras e insetos venenosos, lobos, javalis e pequenos felinos. Os únicos moradores da região são também seus vigias, o druida Neldor e um amigo, Tadour, um ranger elfo. Eles também contam com a ajuda de um urso maçom chamado Teodoro ou Ted. Pântano dos Juncos. Lugar de terras escuras, mal cheirosas e cheias de detritos. O pequeno Pântano dos Juncos é um lugar úmido e quente. Situado próximo à fronteira entre Derion e Willa, a característica mais marcante do Pântano dos Juncos é o fato de ser habitado por todo tipo de anfíbio monstruoso.
rãs gigantes, rãs mortais, sapos gigantes, sapos venenosos e uma raça de homens sapos tribais. No centro do pântano há um templo dedicado a quem souber pronunciar esse nome, diga aí nos comentários, galera. O grande deus sapo. O templo é vigiado por um catopebas, um monstro que pode apenas com seu olhar transformar sua vítima em homens sapos. Pessoal, lembrando também que se você que está aí quer ajudar o canal, mas não pode se tornar um membro como a gente falou antes, você pode também ajudar com um donate. A gente está aí embaixo do vídeo, tem um coraçãozinho do valeu. Você pode clicar nesse coraçãozinho do valeu, ou pode clicar no link que está no comentário fixado, ou apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aí no cantinho da tela. Todos eles você vai ter a opção de doar o valor que você quiser. Não importa qual seja, é bem-vindo e vai ajudar o canal a se manter aqui acontecendo, beleza, galera? Obrigado aí a todo mundo que está chegando junto. Vocês podem também, além dessas opções, doar direto também para o nosso Pix. É contato@d1rpg.com.br. O valor que toca aí no seu coraçãozinho vai ajudar a gente a continuar com o canal, galera. Valeu mesmo. Outros pontos de interesse. Ruínas de Tolian. A floresta dos basiliscos esconde uma torre imensa que teria pertencido a Tolian, um dos maiores magos de Arthur. Aqui ele teria desenvolvido grande parte das magias e rituais que conhecemos hoje. Suas ruínas atraem grandes quantidades de aventureiros que tentam descobrir antigos e preciosos segredos do mago. As ruínas são protegidas por pequenos grupos de gárgulas que patrulham as vizinhanças e também o interior. Fala-se também que é sobre um bando de arpias que hoje ocupa a torre principal. Até agora, nenhum grupo relatou encontros com o próprio Tolian ou seu fantasma. Mas essa é a grande possibilidade, pois ninguém sabe ao certo como ele teria morrido. Templo de Ipion. Ipion é o antigo deus bárbaro dos cavaleiros e amazonas. Hoje em dia, essa divindade menor é venerada apenas no reino de Namalca. Mas houve um tempo antes da colonização em que todo o território do reinado era habitado por bárbaros nômades. Naquela época, Ipion era um deus muito mais popular. Embora os antigos bárbaros não fossem conhecidos por suas construções, existe um antigo templo dedicado a Ipion em meio às montanhas de Taliscan. Parece pequeno e modesto, de arquitetura simples, mas ele na verdade esconde a entrada de um profundo labirinto de túneis. Ninguém tem ideia do que poderia existir lá embaixo. Estalagem do velho Malcolm. Figura estranha, o velho Malcolm gastou todas as economias de uma vida e construiu uma estalagem muitos quilômetros longe de qualquer cidade, no meio de parte alguma, perto da fronteira norte com Zakharov. Nenhuma estrada ou rota comercial passava por ali. Diz a lenda que Malcolm morreu lá mesmo, esperando durante anos que um cliente aparecesse. Hoje a estalagem está em ruínas, mas se você entrar, será recebido alegremente pelo velho Malcolm, agora um pouco mais velho e um pouco mais morto, mas ainda assim um bom estalajadeiro. Guildas e organizações. Protetorado do Reino. É verdade que muitos heróis poderosos vagam pelo mundo, mas como equipe praticamente nenhuma força de combate supera o Protetorado. Conhecido como o grupo de heróis mais poderosos de Arthur, reúne aventureiros de confiança, designados para cumprir as missões mais importantes e perigosas. Todo jovem aspirante a herói sonha em fazer parte desse valoroso grupo. O Protetorado teve várias formações ao longo de sua história. A primeira equipe, fundada no ano de 1364, era formada pelos colegas do próprio rei Torme, antes de sua coroação, quando ele retornava de uma vida de aventuras para subir o trono. A atual formação conta com o guerreiro Arkham Braço Metálico, que é o líder, Aliene, guerreira meio elfa, Julian, mago de combate,
Maerten, um guerreiro anão, Selene certeira arqueira, Thierry, o espião louco, Stronghold e Palestra, os irmãos gigantes, e o grande Raptor, um homem lagarto vindo de outro mundo. É comum que heróis poderosos sejam convidados pelo Protetorado para participar de missões de alto risco, ou mais raramente para se tornar membros efetivos. Em geral, qualquer sobrevivente de uma missão recebe esse convite. É raro em qualquer missão do Protetorado todos os membros retornarem com vida. Às vezes, um membro também pode comandar um grupo de aventureiros menos experientes em missões mais moderadas. A Grande Academia Arcana é a maior instituição do reinado dedicada ao estudo de ensino de magia. Ela abriga as mentes mais brilhantes de Arkham, os maiores estudiosos de magia e temas relacionados, como criaturas mágicas, artefatos, deuses e outros. Alguns dos mais ilustres magos e acadêmicos lecionam lá. Sob o comando de Talude, o mestre máximo da magia, a academia não serve apenas para o estudo e educação dos magos. Ela atua como um importante centro de estudo sobre qualquer evento ou fenômeno inexplicável, oferecendo assessoria científica ao rei quando surge alguma ameaça desconhecida. No momento, grande parte de seus recursos destinam-se a desvendar as áreas de tormenta. A academia foi fundada em 1095 em um pequeno semiplano oferecido a Talude por seus amigos gênios. Ela é acessível através de portais secretos em Valkyria e algumas outras cidades, inclusive em outros reinos. A Guilda dos Gladiadores. Apesar do nome, essa poderosa guilda não é formada por gladiadores e sim por seus empresários. Eles administram todos os torneios realizados não apenas na Arena Imperial, mas também em outras arenas menores. Publicamente, a Guilda dos Gladiadores mostra-se uma organização respeitável, devotada ao esporte e entretenimento, mas essa fachada esconde uma infinidade de negócios sujos, incluindo contratos de semi-escravidão, lutas forjadas nas postas ilegais, comércio de criaturas raras e até torneios de rua secretos, muito mais violentos que qualquer combate de arena. Um dos comandantes da guilda é Alfredan Girard, ou Al, como é mais conhecido no círculo das lutas de arena. Ele é também o empresário pessoal de ninguém menos que Loriane, a famosa estrela meio-elfo. A guilda tem a Loriane seus investimentos mais lucrativos, ainda que ela própria não saiba disso. Quase todas as suas lutas são analisadas para que ela nunca seja derrotada. E caso isso ocorra, logo virá uma gloriosa revanche. O mais comum é que seus oponentes estejam subornados ou ameaçados para que entreguem a luta. Aqueles que se recusam podem ser vítimas de magias paralisantes ou dados envenenados bem no meio do combate. Os Patrulheiros da Deusa. Uma das maiores ordens de cavaleiros de Derion reúne cerca de 600 cavaleiros, clérigos e paladinos de Valkyria, liderados pelo paladino Jeremias Halebor. Eles são encarregados pelo governo do reino de proteger as fronteiras e contra qualquer outra ameaça. Patrulheiros se revezam na tarefa de ocupar postos de fronteira e cavalgar toda a sua extensão, circulando o reino muitas vezes e cuidando dos marcos que assinalam o fim de seu território. Esses marcos são grandes pilares de mármore, cada um tendo no alto uma pequena réplica da estátua de Valkyria. Os patrulheiros provam sua coragem vivendo no limite, perto do ponto exato onde seus poderes terminam. Sua tarefa é prevenir crimes dentro de Derion. Sua jurisdição vai exatamente até a linha da fronteira, e eles nunca perseguem fugitivos além desse ponto. A Sociedade da Noite Eterna. Acredita-se que essa sociedade secreta está sediada em Valkyria, mas suas centenas de membros já foram vistos atuando em vários outros pontos de Derion e além são cultistas de Tenebra, a deusa das trevas.
A sociedade abriga uma espantosa variedade de pessoas e criaturas, clérigos de tenebras, necromantes, magos, elementalistas das trevas, elfos, anões, licantropos e até mesmo fantasmas e vampiros, mas nenhum humano, pelo menos nenhum humano vivo. A sociedade é liderada por Jasmira, uma vampira sacerdotisa de tenebra. Essa poderosa clériga acredita que o comando do mundo não cabe aos humanos, como os devotos de Valkyria acreditam, mas sim às criaturas da noite. Muitos outros seguidores da deusa das trevas compartilham sua visão. Jasmine acredita ter descoberto um antigo ritual mágico que, executado corretamente, vai impedir que o sol volte a nascer, tornando a noite eterna. Ela envia seus devotos em missões por todo o reinado para que encontrem itens necessários a realizar o ritual. Todos os membros da sociedade trazem uma estrela negra tatuada em alguma parte do corpo. Divindades principais, tendo a estátua de Valkyria como marco central, e uma vez que as próprias fronteiras do reino foram marcadas no ponto onde termina o poder de seus clérigos, naturalmente a deusa da humanidade é a divindade mais cultuada em Derriam. Aqui encontramos grande quantidade de clérigos e paladinos dessa deusa. Esse fato também estabelece dentro do reinado a supremacia da raça humana sobre todas as outras. Calmir é o segundo deus mais flutuado no reino, sendo que seus clérigos e paladinos são legítimos sem precisar da lei. Como centro do mundo civilizado, Derriam também conta com grande quantidade de devotos de Thanator. São comuns clérigos e paladinos de Asgard, Glórien, Rin, Kim, Lena, Liu, Mara, Limb, Tiads e Wina. Seguidores de Alihanna, Grande Serpente, Megaloc e Tenebra são incomuns, mas podem ser encontrados em pontos isolados. Cultistas de Lin, que é o Ragnar no caso, e Cisai são muito raros, mencionados apenas em rumores. Encontros. A incidência de monstros e feras em Delion é muito pequena, tornando essa região uma das mais seguras de Arthur. Ainda assim, as longas estradas que ligam as cidades podem reservar surpresas aos viajantes incautos. Assaltantes goblins e gnus são a ameaça mais comum, muitas vezes sob o comando de um hobgoblin, ogro ou mesmo um humano. Esses bandos atacam vítimas que estejam em menor número ou que pareçam inofensivos. Os alvos mais visados são viajantes solitários ou comerciantes sem escolta. Grupos de aventureiros raramente serão molestados. As áreas selvagens de Eternium abrigam feras territoriais como lobos, panteras e ursos, que podem atacar aqueles que invadem seu território. Também são comuns o encontro com pequenos grupos de kobolds e caçadores centauros. Em geral, basta a presença de um ranger experiente para evitar acidentes mais graves. Longe de rotas comerciais, numerosas montanhas, florestas e pântanos podem abrigar esconderijos de jovens dragões, quimeras, mantícoras, gigantes, mortos-vivos e outros monstros. Aventureiros. Como centro da civilização, Derriam apresenta grande número de aventureiros ligados a ambientes urbanos. Entre os guerreiros temos grande quantidade de soldados, guardas, cavaleiros, capangas, gladiadores, mercenários e caçadores de recompensa. Bardos e ladrões de todos os tipos podem ser vistos em Derham, especialmente nas grandes cidades onde preferem atuar. Em menor número, podemos encontrar bardos errantes e ladrões de beira de estrada. Usuários de magia são extremamente comuns, apenas o reino de Ulila supera sua população de magos. Clérigos também são frequentes, praticamente não há cidade ou vila de Derham sem pelo menos um mago e um clérigo residente. Graças à presença do bairro de Itamurá, em Grande Valkyria, Derham tem grande número de aventureiros ligados à cultura oriental, como samurais, ninjas, monges, artistas marciais e magos do Enjin. Rangers, druidas e xamãs são poucos comuns, mas não chegam a ser raridade, lembrando que existem vastos territórios selvagens entre as cidades. Bárbaros, no entanto, são muito raros. Personagens nativos. Jogadores
jogadores não, né? Personagens dos jogadores, nascidos e criados em Dayham, gozam de certos privilégios. Sendo esse um reino muito rico, eles começam com mais 20% de dinheiro inicial. Além disso, dentro das fronteiras de Daniel, qualquer humano, apenas humanos, nativos do reino, pode fazer uma prece a Deusa da cara para que a criatura mortalmente ferida pela vez ao menos recupere um PV. Essa prece tem apenas uma chance em 6 de funcionar, ou seja, só se der um em um D6. E uma vez que a deusa atenda, só poderá ser usada de novo após 3 meses. Se der um, é só alegria. É, galera, com isso a gente conclui a descrição sobre tudo do reino de Derham que tem aqui no livro de O Reinado. Suplementozinho para 3DT clássico. E aí, contem pra mim nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês acharam do vídeo e o que é que vocês acharam também das informações, né, do material. A gente troca as ideias aí nos comentários, beleza? Deixem seu like, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não for inscrito ainda, clique aí embaixo para se inscrever e se tornar mais um aventureiro ou aventureira da D1 oficialmente e dar essa moralzinha pro canal, beleza? Tô indo nessa. Desejamos bons jogos para vocês, seus amigos, e até mais. Tchau. Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços para RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua seção, de materiais a acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição.